pesquisa científica aplicada e identificação de talentos. Ora, isso aqui é a descrição de um centro de treinamento de alto rendimento. Ou não? Ou estou... Isso para mim é a definição, para realizar isso, estão dizendo aqui que vai se tornar... Eu estou levando a sério esse documento, eu quero levar a sério, para não dizer que foi feito para inglês ver. Eu gostaria de estar muito errado, mas eu quero levar isso, eu quero isso. Eu quero o que está escrito aqui. A comunidade do Remo quer isso. Eu quero que seja um centro de pesquisa, de detecção de talentos. Onde é que se vai fazer detecção de talentos, prova de detecção de talentos no estádio de Remo hoje? Não tem espaço para o Remo no estádio de Remo. Onde fica um corpo, não fica outro. Então, a nossa esperança era que voltasse, né, a ser utilizado com uso esportivo. E esse documento diz isso. Está escrito aqui. Queremos isso. Seguindo nos objetivos, né, ele continua, né, que garantir que as instalações esportivas do legado, né, legacy do legado, serão desenvolvidas, né, em conjunto com os requerimentos dos jogos, claro. Quer dizer, você vai fazer instalações para os jogos, mas pensando no legado. Claro, legal, está certo, né? E continuando, para prover, né, instalações de treinamento estado da arte, de novo, instalações de treinamento estado da arte, para os atletas do Brasil e de outros países da América do Sul. Isso é música para os ouvidos da Federação Internacional de Remo. Porque toda Federação Internacional de Remo, o que ela quer depois de uma Olimpíada, é que aquelas instalações, aquele investimento que for feito naquelas instalações de primeira linha, sejam utilizadas para desenvolver o esporte na região. E aqui não estou falando só de Brasil, América do Sul. Ok, legal, queremos isso. Está escrito aqui, eu quero isso. Claro que tem, da mesma forma como no contrato original eu mostrei que tinha aquele ovo da serpente ali, do estúdios de vídeo, né? Claro que nesse também eles colocam os seus ovinhos de serpente aí, né? E é a questão do uso misto, que é o conceito atual. O conceito atual é o uso misto, né? E vai permanecer o uso misto. Então eles colocam aqui, né, a seta vermelha aí, que vai ser mantido a corrente prática do uso misto. Mas aí ele continua, né? Que eu ressalto isso porque o projeto que a gente está defendendo atende o que ele diz agora, que é garantir que a ambiência do local, né, que haja o respeito ao ambiente natural do local, que seja parte integrante do projeto da solução. Quer dizer, você vai projetar um uso, uma intervenção ali, que leve em conta a ambiência local, o ambiente local. Ok, beleza, claro, vamos lá. E por fim, né, que é fazer o estádio de Remo da Lagoa um genuíno ícone brasileiro para os esportes de alto rendimento e para o uso comunitário. A Federação Internacional de Remo, ela sempre coloca o alto rendimento e o uso comunitário, popular, os clubes locais. Ela nunca dissocia, não, só alto rendimento. Ela sempre coloca que tem que atender o clube local, tem que atender a comunidade, tem que fazer o bem para a comunidade. Então, é o que está aqui, ok? Estádio de Remo da Lagoa, esteja falando um genuíno ícone brasileiro para esporte de alto rendimento e uso comunitário, para que mostre o Rio através de sua arquitetura. Vocês já viram a arquitetura atual do estádio de Remo? Na medida que não houve a lei de tombamento. Quer dizer, então eu quero a arquitetura original, que é uma arquitetura modernista. O único prédio de arquitetura modernista público na Zona Sul. Então temos, quer dizer, querendo isso, é cara de pau isso, quer dizer, o cara mencionar a arquitetura do estádio de Remo, então estou entendendo que é para ser restaurada.
Para ele se transformar, porque a arquitetura modernista é um ícone, é uma referência para o mundo inteiro. A arquitetura modernista do Brasil é uma referência no mundo inteiro. Então, queremos isso, legal. Então, que seja feito isso, né? E que seja um instrumento de transformação para a juventude, né? Então, aqui estamos falando de inserção social, né, de uso das instalações esportivas para a transformação da juventude. Então, eu repito, queremos isso. Agora, isso vai ser implementado com quem hoje, quem é o interlocutor, com quem hoje nós dialogamos para que isso seja implementado? Faltam 2 anos e meio para as Olimpíadas. Alguém está ouvindo alguma coisa de que isso vai ser implementado? A gente não sabe nem como é que vai ser para os Jogos, quanto mais para o legado. Mas esse é um documento oficial. A gente está colocando aqui a imagem do nosso país, do nosso povo. Você está dizendo aqui que vai fazer. O Comitê Olímpico Internacional, ao receber um documento desse, acredita que vai ser feito, porque está escrito, porque isso é sério, porque esse é o primeiro documento de um cronograma, de um projeto. Então, eu quero acreditar que isso vai ser feito. Eu não consigo pensar outra coisa. Eu quero acreditar que isso vai ser feito, apesar dos ganchos jurídicos aí, desses ovos de serpente que estão aí, eu quero acreditar que isso vai ser feito. Bom, quais são as intervenções projetadas para a área, né? Acho que todo mundo já viu esse desenho, né? Em termos, parece que esses números aqui já estão ultrapassados, né? De instalações permanentes, em torno de 4 milhões e 36 aí de instalações temporárias. O que tem que ser chamar a atenção é o seguinte: bom, primeiro, a proporção de instalações permanentes versus temporárias, quer dizer, 11% desses 41 milhões vão ser dedicados a construções permanentes. E quase 90% é para construir, né, essa arquibancada flutuante aqui, que depois de 20 dias de uso vai virar sucata. Né? Então, agora, esse orçamento aqui também, aí teria que, o Rio 2006 teria que dizer em quanto está esse número hoje, né? Parece que não é mais 41 milhões, já duplicou, não sei se já triplicou, né? Mas aí, olha que detalhe interessante, quer dizer, do lado de cá, bom, primeiro, a justificativa para isso aqui, segundo o documento, esse documento que eu mostrei, do Rio 2006, é para criar um clima de estádio, né, na chegada. Algo similar ao Sambódromo, a Praça da Apoteose, aqui também, criar um clima de estádio. Não é exigência da Federação Internacional de Remo que haja arquibancada nos 2 lados da raia. Não é exigência. É um ou nos 2 lados. A questão o estádio de Remo está sendo completamente utilizado ou há interesses em que ele não seja completamente utilizado, né? Para não interferir no projeto atual ou no futuro projeto que se pretende na área, né? Repara bem, a arquibancada aqui principal não está sendo utilizada, aqui em cima, né? Aquilo que eu falei, aqui tem aquele platô na arquibancada secundária, baixa, não está sendo utilizado. Estão utilizando aqui apenas 1/3 e colocando essa arquibancada provisória na frente. No espaço entre 2 blocos aqui, não está sendo utilizado. Em cima das garagens aqui, coloca uma outra instalação e não como arquibancada. Né? Quer dizer, estou dizendo o seguinte, poderia ser, para evitar esse gasto de 30, 40, sei lá, 50 milhões de instalações provisórias, que não vai servir para nada para o Remo depois das Olimpíadas, poderia-se estudar alguma coisa nesse sentido, de você realmente aproveitar ao máximo o estádio de Remo? E agora, vamos falar um pouco sobre o legado, né? Que legado queremos para o local, né? Essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que se fixar, né?
elaborou aí algumas premissas que a gente acha que tem que ser observadas, que primeiro é o seguinte, até resgatando aquele laudo do IFAM, resgatando o projeto, a premissa seria voltar ao uso original, é uma área esportiva pública, afetada ao esporte, que hoje não está sendo respeitado, e a gente acha que depois de uma Olimpíada é o momento adequado, na Olimpíada, depois é o momento adequado de voltar isso nos eixos, né? Recuperar esse uso esportivo da área como um todo. Mais do que um centro náutico, como um parque náutico. É isso que a gente acha que a gente deveria avançar. O local também é importante que ele seja utilizado para campeonatos mundiais, que é, como eu falei, é a finalidade de uma instalação olímpica. Depois você vai gastar muito dinheiro para fazer uma instalação olímpica, e no caso do Rio, nós temos a bênção da natureza que nos deu a Lagoa Rodrigo de Freitas, porque em outros locais você praticamente constrói uma raia artificial, é um investimento pesadíssimo de você escavar 2 quilômetros, 2.200 metros por 200 de largura, encher com 3,5 metros de água. Aqui no Rio, nós temos a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, esse investimento não teve que ser feito, né? Então, queremos utilizar esse local, o estádio de Remo e a Lagoa, esse local belíssimo, para receber campeonatos mundiais. Esse é o objetivo da Federação Internacional de Remo e do nosso esporte. A gente precisa desse contato para o desenvolvimento do esporte. Eu vou dar um exemplo aqui do que... Essa é uma imagem do campo, né, onde foi feito o Campeonato Mundial no ano passado, 2013. Então, repara o que ocupa você receber um campeonato mundial em termos de... Você vê as garagens ali, né? E quantidade de barcos, né? Tipo de instalação. O estádio de Remo estaria plenamente, né, adaptado para suportar um evento desse tipo, desde que esteja totalmente voltado para o Remo, né? Outro ponto é a questão de ser um centro de referência, né? Outra questão é a questão ambiental, que eu já falei, que eu acho que de uma Olimpíada tem que ser um presente para a população. A pessoa tem que se lembrar que teve esse presente em função da Olimpíada. Teve essa modificação, essa recuperação ambiental, esse benefício em função da Olimpíada, em função dos jogos, das competições que ocorreram naquele local, né? Isso tem que ser valorizado. Tem um caso interessante, que na Olimpíadas de Inverno de 2010, em Vancouver, né, existia uma área, né, em disputa e tal, e por fim então decidiram, reurbanizaram a área com, né, o projeto de waterfront, né, para manter seu uso público. Quer dizer, isso foi um presente para a população. A população hoje sabe que essa decisão é um legado da Olimpíada, né? Então, a gente acha que isso também tem que ser levado em conta. Restauração arquitetônica, até pelo que está escrito no documento do Rio 2016, para que seja um ícone, nós queremos, eu acho que é o nosso patrimônio, isso é civilização, a gente não quer uma degradação de um shopping padrão Miami, que você modifica de qualquer a bel prazer, esculhamba com a arquitetura. Isso é cultura, isso não precisa nem... Para mim é ponto pacífico. Queremos uma restauração de um patrimônio histórico, né? E, por fim, como a própria federação coloca, tem que ter, o legado tem que atender às necessidades de expansão do remo, né, olímpico, de alto rendimento, e do remo popular, do remo comunitário. Tem um espaço para você praticar o remo. E nós pensamos... Finalmente, né, o que a gente quer? Eu reproduzi aqui, já em português, aqueles 3 pontos do documento do Rio 2016. Se aquele documento é sério, eu quero que seja sério, eu acho que tem que ser, espero que sejam realizados, né?
E aí não dá para ter uso misto. Ninguém aqui é idiota, não dá para ter uso misto. Não dá para fazer um centro de treinamento, detecção de talentos, remo popular, não é? Ocupando 10%, 15% da área, e o outro lado ocupa 80%. E ainda nos espreme. E ainda quer, o remo dentro do estádio de remo é um estorvo. Né? Então, a Olimpíada tem que chegar para regularizar isso aí. Então, reproduzir, queremos isso, queremos o que está escrito ali. Né? Para que não seja feito um documento, papel para inglês ver. Né? Quer dizer, a gente não quer essa questão de uso misto, que se aferram nessa palavra, né, para justificar o injustificável, né, o uso que estão dando para o estádio de remo. E merece, né, acho que a população, aquela área, do jeito, com o aterro da Estação do Corpo, se tornou o ponto mais feio da lagoa. É o trecho onde a população perde o contato com o espelho d'água. Qualquer outro local da ciclovia, você vê água. Quando você chega naquele trecho, você perde o contato com a água. Só que o remo precisa da água. Então, um novo tratamento paisagístico do local é importante que seja como foi em Vancouver, que seja lembrado, não, essas intervenções foram em função da Olimpíada. A população merece esse presente. Né? E a gente pensa, quer dizer, os novos boxes, como não dá para continuar por aqui, que a gente precisa da água, onde é que eu vou expandir com novos boxes aqui? Eu tenho que expandir por aqui. Não tem sentido construir fechando a vista da lagoa. Isso é inaceitável. Em pleno século XXI, você querer propor alguma coisa dessa. Temos que ocupar essa área degradada aqui atrás, fruto de aterro, fruto daquela vendetta de 40 anos, 50 anos atrás. Temos que ocupar com as garagens e voltar a ter aqui um pequeno canal, essa largura aqui, desde que passem 2 oitos aqui, a largura é o que menos importa, para que até a população volte a ter, então, quando ela chega na frente aqui do estádio, ela já começa a ver de novo o espelho d'água. Né? Além do que a ciclovia, que hoje vai no lugar nenhum, ela poderia continuar por aqui, por uma pequena ponte, se ligaria. Então, a população teria dois caminhos. O que hoje seria hoje a área mais feia da lagoa seria como eu digo, um presente para a população, né? E atenderia o remo. Atenderia o remo como? Quer dizer, essa área deveria ser um centro de treinamento, as garagens, remo comunitário, utilizar turismo desportivo. A gente não explora essa opção, que as pessoas do remo de fora, que vão remar na lagoa, ficam impressionadas com a beleza do lugar. Turismo desportivo, no caso, seria promover, e as pessoas viriam aqui, remariam na lagoa, remam na Baía de Guanabara, você tem uma agência de turismo desportivo, né, que fizesse esses tours. Né? Um centro de desenvolvimento de talentos, isso está no documento do Rio 2016, tem que estar aqui dentro. Aluguel de barcos, memorial do remo, quer dizer, aqui estão todos, claro que tem que ter um restaurante, um spa, auditório, espaço para eventos corporativos. Isso não é novidade, quer dizer, em Nottingham, na Inglaterra, tem também um centro de treinamento, e o mote, a propaganda, eles dizem, venham utilizar aqui o centro, pagando, empresa e tal, e contribuam com a selecionado em inglês. Quer dizer, você utiliza as instalações, ao mesmo tempo que você está pagando, você está contribuindo, uma parte, né, iria para manter a seleção inglesa de remo. Aqui é a mesma coisa, você estaria, todas essas atividades, de certa forma, poderiam gerar renda para manter o estádio. Essa é a ideia. E, em parte, o próprio remo, a seleção brasileira de remo. Então, isso não só o remo, né, mas aqui teria espaço também para canoagem, canoa havaiana, o stand-up. É isso que a gente coloca para debate, né? Quer dizer, como legado. A gente gostaria de debater isso aqui, a gente propõe isso aqui. E aí eu deixo aí para a gente avançar. O que a gente quer, fica aí a pergunta, bom, o que fazer? Nesse ponto aí eu convido, quem quiser, em nome aí do movimento SOS Estádio de Remo, a gente está nessa luta já há vários anos, quem quiser se juntar, para a gente tentar reverter esse quadro, né, esse histórico, né, muito bem-vindo, a gente pode falar depois da apresentação. Então, pessoal, é isso, era isso que tinha a falar, vamos ao debate, muito obrigado. Bom, então, para iniciar o debate,
A gente pediria aos que estão na mesa para, durante um tempo que a gente especificou aqui, em 5 minutos para cada um, para expor o que estão achando da palestra do Vedo, né? A gente começaria, então, com a ponta direita, Paulo Carvalho. Boa noite. Sou o presidente da Federação, Paulo Carvalho. Venho aqui também em nome da CBR, agradecendo o convite nessa oportunidade. Gostaria de dizer que cada vez que eu vejo a palestra, ouço a palestra, né, do Zelensky, é bom que a gente se intera mais, né? Toda vez eu vejo maiores questões que passam despercebido, mas que com cuidado a gente vê assim os detalhes, né? O que eu tenho para dizer é que nossa administração começou ano passado, em março, e a gente se deparou com essa situação toda, uma situação muito difícil, porque por mais que a gente tente fazer, as coisas não andam. Essa ação do Ministério Público, né, ela está cheia de recursos, já houve a rescisão do contrato porque a licitação foi considerada irregular, e mesmo assim ela não tem andamento, a gente não consegue nada. Então foi um trabalho ano passado, eu acho que de formiguinha, assim, no sentido de unir o remo, porque o que a gente tinha? A Glenn estava sempre com uma das duas partes, Federação ou CBE, tinha sempre mais um contato maior, né? Para vocês terem uma ideia, são 3 aditivos, e o último aditivo prevê um convênio. Esse convênio, ele foi assinado 2 semanas antes de uma intervenção do presidente da CBR, no qual ele não dá benefício nenhum para o remo em troca daquela exploração toda comercial. Nós temos ali 5 cartõezinhos de estacionamento, aí diz lá que vai fomentar o remo, mas, na verdade, o remo nunca ganhou nada com essa permissão de uso. Então, é uma situação que a gente fica batendo ali na porta, não tem uma notícia, não tem... o remo não é procurado, a Glenn, aquele estabelecimento, ele se auto-intitula, né, como se fosse o remo. As pessoas procuram a eles depois que nos procuram. Então, eles abocanharam aquele local e a gente fica sem, sabe, fica procurando a quem socorrer. Na verdade, como o Zelensky falou, eu não sei até hoje direito quem é que está tratando realmente da questão do legado. Uma das providências que eu acho que a gente conseguiu, que foi bem positiva, foi que nós rescindimos esse convênio. Então, o que acontece? São 3 aditivos e um convênio. Esse convênio ele é previsto, né, no último aditivo. Não existe mais esse convênio. O contrato, então, está irregular. Motivo de se rescindir o contrato, né? Já falei com a Glenn, eles não têm o menor interesse em fazer um novo convênio. E a coisa vai andando. O negócio vai andando. Nós, hoje em dia, chegamos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Cadê o estádio de remo da Lagoa? Não tem sinalização, não tem aqueles letreiros que vocês viram ali nas fotos antigas. Estive hoje na 7 Rio, buscando a sinalização e identificação do estádio de remo da Lagoa. Porque eles tiraram os letreiros e não tem sinalização. Então, as gerações, né, as recentes gerações, não sabem. É Lagum. E não é Lagum, o remo tem uma identidade. E a identidade do remo é o estádio de remo da Lagoa. Então, é muito difícil, muito complicado, mas hoje eu vejo um lado positivo, é que a CBR, a Federação, os clubes filiados, todos estão unidos em prol do remo. E nós sabemos que a nossa única oportunidade de reverter essa história é agora. Temos um ponto que é a Copa do Mundo, então acredito que, sabe, a visão está muito voltada para a Copa do Mundo agora, mas nós não podemos deixar passar, a gente tem que estar o tempo todo batendo, né? E depois da Copa do Mundo eles vão ter que fazer alguma coisa, porque nós temos Mundial Júnior ano que vem. Então nós vamos ter que ter raia, nós vamos ter que ter partidor, estrutura para receber atletas do mundo inteiro para o Mundial Júnior. E que isso sirva, né, de motivação para que se altere essa posição e se realmente tem um legado para depois das Olimpíadas. A Federação, a CBR estão à disposição de
quem queira ajudar, quem queira participar dessa corrente aí em prol do remo e da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Antes de disponibilizar a palavra para Tatiana Escobar, eu gostaria de registrar aqui a presença do presidente do clube, Francis Bogossian. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, acho que o clube se sente honrado de ter esse grupo tratando desse assunto aqui. Lamento que um assunto desse interesse não tenha enchido esse auditório, né? No meu entender, a gente devia estar disputando lugar para ouvir essa exposição, muito interessante. Eu cheguei um pouquinho atrasado, estava no advogado e peguei uma condução aqui, cheguei uns 10 minutos atrasado, mas deu para entender isso bem. Eu acho que a gente devia meditar, esse grupo, o que acha que o clube de engenharia pode efetivamente fazer. Eu me prontifico a levar isso ao nosso egrégio conselho diretor. Eu sou um democrata, eu sou aquele presidente que não passa por cima do conselho diretor, mas eu estou pronto a, quem sabe, vocês encaminharem uma ação que o clube de engenharia poderia capitanear ou organizar, e se posicionar. O clube é uma entidade que está completando 133 anos, né? Vai completar 134, e sempre tratou de problemas da nação brasileira, do Estado, do município. Quer dizer, nós estamos ao inteiro dispor. Embora a gente não tenha conseguido trazer dos 7.000 a 9.000 associados apenas um número reduzido de pessoas. Quer dizer, eu não sei se a gente vai ter capacidade